Boa noite, pessoal. Olá, minha gente, boa noite. O Galo já entrou. Boa noite, Galo. Boa noite, boa noite. E aí, gente, arro? Tudo bem, queridos? Vocês estão ouvindo a gente bem? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Estão me ouvindo bem? Boa noite, boa noite. Acesse eu não vi ainda. Eu vi acesse agora. Oi, querida Solange. Ela disse que o som tá ok. Som ótimo, maravilha. Oi, Solange. Bom, pessoal, então agora que vocês já deram um retorno do som, aí Cecília, eu vi ela ali. Oi. Então a gente pode começar. Nós estamos iniciando então o culto do Evangelho no Lar de número 92. Nós estamos passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, de forma muito simples, fazendo comentários sobre o texto. Nós estamos no capítulo 16, nas instruções dos Espíritos, e nós iniciamos o item 14 das instruções dos Espíritos, desprendimento dos bens terrenos, e a gente já fez alguns parágrafos. Hoje nós estamos iniciando o parágrafo que começa assim: é comum ouvir-se dizer. Isso. Quer dizer alguma coisa? Não, vamos fazer a oração. Bom, gente, então nós vamos fazer a prece e depois a gente entra propriamente no texto. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, todos nós nos reunimos aqui, nesta noite. Sempre, Mestre, rogando as Tuas bênçãos e a Tua paz em nosso favor. E sempre, Jesus, todos nós que estamos aqui, implorando pela Tua presença aqui conosco. Antes, Mestre, de nós iniciarmos o nosso estudo singelo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós queremos te pedir mais uma vez o Teu auxílio na abertura das nossas consciências para tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer nesta hora. Ajuda-nos, Jesus, a compreender os Teus postulados e ajuda-nos, Mestre, na fixação desses postulados no fundo dos nossos corações. Abra os nossos olhos, Jesus, para a capacidade de discernir os espíritos e discernir principalmente, Mestre, o que é material do que é espiritual aqui na face dessa terra. Ajuda-nos, Jesus, com as forças vindas do Teu coração a trabalhar em Teu nome aqui na terra, dando comida a quem tem fome, levando água a quem tem sede, dando de vestir a quem precisa de roupa, visitando os presos e os doentes, como o Senhor mesmo nos ensinou. E ajuda-nos, Jesus, a promover o trabalho cristão com humildade, honestidade, perseverança e sempre, Mestre, muita disciplina. Ainda, Jesus, confiando no poder do Teu nome, no alívio das nossas dores, nós todos que estamos aqui pedimos por todos aqueles que nesta hora estão doentes, pelas mães que estão desesperadas com seus filhos. Pedimos, Jesus, pelos nossos irmãos e irmãs que estão nas ruas ansiosos pelo pão, pela água. Pedimos, Jesus, mais uma vez por todos aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, nas penitenciárias. Abençoa, Jesus, todo ser humano no plano material, no plano imaterial, ao longo do universo, que clama pelo Teu nome, que clama, Jesus, por Ti, querendo, implorando por um pouco de alívio, porque nós cremos, Jesus, que a Tua aproximação, quando o Senhor vem ao nosso encontro, todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, todos os nossos choros, tudo se dissolve, Mestre, e ao encontro dos nossos olhos com os Teus olhos, as nossas almas soluçam diante da felicidade, do alívio e da esperança por dias futuros mais felizes. É assim, Jesus, que nós nos sentimos diante da Tua presença. Então, por favor, Mestre, por favor, nós te imploramos,
venha estar conosco hoje e para todo sempre. Mais uma vez, querendo, Jesus, trabalhar em Teu nome e acreditando que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo, todos nós que estamos aqui reunidos, te dizemos, Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em Teu nome, te glorificam e te saúdam. Nós te amamos muito, Jesus. Sê conosco, Mestre, aqui no nosso estudo e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, conforme o João já falou, nós estamos começando no parágrafo do item 14 do capítulo 16, que começa com a frase: é comum ouvir-se dizer. Vai ler? Pô. É comum, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Pronto. É comum ouvir-se dizer de um homem que trabalhou muito e acumulou bens com seu suor do rosto, que quando o dinheiro é ganho, melhor se reconhece o seu valor. Nada é mais verdadeiro. E de fato, né, gente? A gente vê de ordinário que as pessoas que não batalharam para ter o próprio dinheiro, a maioria de pessoas que recebem o dinheiro de mão beijada na mão, né, seja por trabalhos de outras pessoas, de pais, mães, de irmãos, ela não valoriza o dinheiro. Ela tem uma tendência de ser mais perdulária, de gastar sem preocupação, porque ela conta que aquelas pessoas da família vão sempre lhe oferecer ou lhe cobrir os gastos. E isso é extremamente negativo para a criatura humana, porque ela se acostuma com uma situação fantasiosa. Não existe sustentação para que essa pessoa compreenda o valor do dinheiro. E na maioria dos casos, na maioria das vezes, essa pessoa vai sofrer algum tipo de revés na sua vida, porque ela, não admitindo o valor do dinheiro, ela não tem cuidado com ele. Ao contrário do que o Espírito está falando aqui, quando o homem trabalhou muito, né, verteu muitas lágrimas, com sacrifício próprio, suou muito para ganhar o seu dinheiro, este homem sabe melhor reconhecer o seu valor. Esse homem ou essa mulher sabe reconhecer o valor, porque ela sabe o tanto que ela despendeu de horas, de preocupações, de estudos, de investimento, de dedicação, não é? Para que a sua empresa, para que o seu negócio, para que a sua loja ou sua indústria prosperasse. E quantas aflições ela venceu, quantas ansiedades ela foi capaz de superar. Então, tudo isso faz com que essa pessoa tenha mais conhecimento do valor do dinheiro ganho. E a essa época, pessoal, em que o Espírito trouxe essa mensagem, não existiam os estudos sobre o cérebro que existem hoje. E hoje, como nós já comentamos, esse cientista do qual nós gostamos muito, o Daniel Z. Lieberman, ele explica que o cérebro, quando ele ascende em termos materiais, quando alguém ascende em termos materiais muito rapidamente, o cérebro literalmente não lida bem com isso. Então, essa ascensão meteórica na fama ou na riqueza que alguém pode ter, vai trazer um aspecto dopaminérgico para o cérebro negativo, porque ele vai ascender rapidamente e ele vai querer mais. Então, quando alguém batalha com mais lentidão e vai demoradamente com mais segurança, percebendo
plantando os seus pés com muita calma, degrau por degrau, literalmente isso faz melhor para o cérebro e ele consegue se acostumar degrau por degrau e almejar e controlar essa dopamina do cérebro de uma forma mais significativa. Esse livro chamado Dopamina foi um livro que nós citamos muitas vezes no capítulo 16 e ele explica muito bem a questão científica no cérebro de como tudo isso funciona. E aí esse cientista, esse Daniel, ele vai explicar para a gente que normalmente quando as pessoas ascendem muito rapidamente, porque ganharam muito dinheiro, ganharam muita fama muito rapidamente, geralmente elas podem decair em duas situações muito desagradáveis e muito tristes. Ou o vício nas drogas ou o autoextermínio. Então é muito complicado para o próprio cérebro humano encarnado lidar com esse dinheiro que vem muito rapidamente e muito facilmente e com a fama que vem muito rapidamente, muito facilmente. Sem, como o Geraldinho falou, essa sensação de esforço que muda tudo. E é comum também a gente ver o seguinte, a pessoa, aquele que foi, vamos dizer assim, o catalisador da família para a acumulação de riqueza, a segunda geração já não vai ter essa mesma garra da primeira geração. Vai viver mais confortavelmente, vai usufruir das benesses do que foi acumulado, né? E aí pode-se dizer que ela é mais letárgica, embora trabalhe também. Agora, o pior, isso é histórico, a terceira geração geralmente é aquela que arruína a família. Né? Tem livros até que fala isso, avô rico, pai remediado, neto pobre, coisa mais ou menos assim, né? Porque é exatamente isso, não soube valorizar porque não trabalhou para isso, não se esforçou, não suou a camisa, não se preocupou com nada, só recebeu tudo de mão beijada. E isso é um alerta para os pais que superprotegem os filhos. Pais e avós. Os avós que superprotegem os netos, os pais que superprotegem os filhos, fornecendo a eles tudo que é de material, sem preocupação com o que é espiritual. Porque aí eles estão criando verdadeiros monstros, no sentido moral, não é? E que vão se estrepar mais adiante. E nós estamos inseridos em um planeta de provas e expiações. Então não é comum que toda hora cheguem espíritos evoluídos nas famílias. Isso não é comum, gente. Nós gostaríamos que fosse, mas não é o comum. Então é bom ter essa previdência de, será que eu recebi um espírito que precisa de educação mais severa, mais rígida, e seguir por esse caminho? Porque se for um espírito evoluído, certamente vai saber dar os frutos de tudo que receber. Exato. Agora o Espírito prossegue falando da caridade, sobre esse homem que ganhou o dinheiro com muito esforço e merece, não é, o que ele tem e reconhece o seu valor. Ele diz assim, pois bem, que esse homem pratique a caridade dentro de suas possibilidades, já que declara conhecer todo o valor do dinheiro e maior será o seu merecimento do que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Então, mais merecimento tem o homem ou a mulher que fez jus pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios suores, pela sua própria dedicação, pelas suas próprias lágrimas, vencendo os obstáculos para acumular certa riqueza, mais, vamos dizer assim, merecimento ele tem quando, ainda assim, ele não reserva tudo que produziu para si ou para a sua família e dedica-se à caridade, trabalhando na solidariedade para com os que menos têm. E, diferentemente, aquele que recebeu tudo de, vamos dizer assim, de mão beijada, por herança, ou ganhou na loteria. É muito comum a gente ver história, né? A pessoa ganha na loteria, muda de vida, e daí a 1 ano, 2 anos já perdeu tudo. Porque entra numa espiral de gastança sem limite, sendo perdulário, né? Sem previdência. E ele fala que, ao contrário daquele que, nascido na abundância,
ignora as rudes fadigas do trabalho. Ele pode até trabalhar na caridade, mas ele está fazendo caridade com dinheiro alheio, do esforço alheio. Até no Evangelho aqui mesmo, nós já passamos nessa passagem, um pouco antes, da mãe, que era rica de sociedade em França, ela e o marido dela, e ela fazia caridade anonimamente, visitando as regiões mais pobres de Paris. E ela levava a filha, para a filha aprender, né? Mas quando a filha vai dar quando a filha o quis recurso, dar, né? A filha quando ela quis dar, quis entregar, ela fala assim, não, esse recurso não é seu, esse recurso é do seu pai e meu. Nós sabemos o valor desse dinheiro, você não sabe. Quando você estiver ganhando o seu dinheiro, aí sim você pode dar do seu dinheiro. Por enquanto, eu estou te trazendo aqui para você observar, para você aprender o valor do dinheiro e o quanto ele beneficia as pessoas mais pobres que não têm aonde se escorar, não é? Agora, é muito interessante isso que o Geraldinho falou, pessoal, destacando essa ignorância das rudes fadigas do trabalho, porque nós percebemos que alguns irmãos e algumas irmãs que são criados num ambiente em que a abundância ela prospera um pouco mais, eles literalmente não imaginam as realidades exteriores dessa bolha. Então, muitas vezes tomam um choque quando vão à Cracolândia, quando vão a um presídio, quando vão a um orfanato fazer um trabalho de caridade. Um asilo. E daí a beleza do trabalho de caridade que mostra para essas pessoas o que é o mundo. Porque o mundo não é a casa confortável em que você nasceu. O mundo ele é cheio de dores, cheio de aflições, cheio de pessoas chorando. E se a gente se encerra no contexto em que nós nascemos, no contexto em que nós estamos inseridos, literalmente, gente, a gente pode acabar perdendo essa sensibilidade e reclamando mesmo do supérfluo, mesmo da abundância, porque passa a achar que um copo fora do lugar, passa a achar que uma roupa mal passada. Humberto de Campos tem ótimos casos sobre pessoas reclamando da mãe passando uma roupa, do pai fazendo um pão na chapa, alguma coisa mais simples. Começa a reclamar porque não sabe a realidade do mundo e acha que uma unha encravada é um problema digno de uma reclamação, de uma lamúria. E essa não é a realidade do mundo. Então a beleza dos pais que levam os seus filhos para a caridade, para mostrar às pessoas que sofrem, porque mostram para ele de fato do que esse nosso mundo de provas e expiações é composto. Exato. Agora o Espírito vai dar outro exemplo diametralmente oposto. Ele fala, ao contrário, se esse homem que trabalhou, que fez jus aos seus recursos monetários, que conhece o valor do dinheiro, né? Se esse homem que se recorda das suas aflições, das suas labutas, for egoísta, duro para com os pobres, tornar-se-á bem mais culpado do que o outro, visto que quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto maior será o seu dever de aliviá-las nos outros. Aí a situação daquele que, sendo pobre, sendo miserável, nascido num ambiente de sofrimento material, e com o passar do tempo, ele trabalhando, ele ascende socialmente a outra classe social, e ao contrário de se sensibilizar com a dor dos seus irmãos, que ainda permanecem na pobreza ou na miséria, ele se fechar no egoísmo, no orgulho, e não olhar para os mais pobres, ele se torna mais culpado, olha só, não é? Na consciência e diante das leis divinas, ele é mais culpado do que o filho ou o neto dele que não viveram essa situação. Exatamente. Não é? Porque, como você falou, a pessoa que é criada numa bolha, ela nem conhece o sofrimento. Ela nem imagina que então, ela, nesse ponto, ela é menos culpada diante dos olhos de Deus. A ignorância que protege em algum termo. Né? Agora, nós temos que buscar quebrar essa ignorância. A proposta para todo mundo. Agora, que a ignorância ela é uma bênção nesse sentido de aquele que conhece a lei deve praticar a lei.
ele Essa é a regra. é julgado pela lei. Com certeza ele é julgado Agora, pela lei. aquele que não conhece a lei, o que faz é lei. Tá Exatamente, lá, faz né? a lei, é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Só que Jesus falou conosco uma outra coisa que abre essa porta ao nosso entendimento. Quando ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não é, a gente não está falando aqui para a pessoa se manter na ignorância, cruzar os braços que ela está A gente vê protegida. muita gente assim. Muita gente quer, Que não nada quer mais conhecer a é, religião. exatamente, nada mais é do que uma preguiça moral, né? De um comodismo Muita gente assim. ético. A pessoa, não quero conhecer isso não, porque isso vai me forçar a Sabe, evoluir. exatamente. Eu prefiro ficar na minha poltrona vendo Netflix, que é mais agradável aos meus olhos, né? Exato. Quando nós temos que fazer as coisas mais agradáveis aos olhos de Deus, o que é bem diferente, né? É bem diferente. Isso aí nada mais é do que egoísmo incrustado no orgulho ou na vaidade. Que a pessoa, ou a família, não é? Aquela família que só cuida dos seus integrantes, tudo gira em torno deles, na verdade, uma bolha, como o João Pedro falou, uma bolha de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Mas nós já vimos casos quando alguma coisa nessa redoma sai do lugar, aí a dor é grande. Né? Então, nós temos que prestar bastante atenção nisso, né, gente? Prossegue agora em outro parágrafo, o parágrafo seguinte, dizendo assim o Espírito, se não me engano, de Lacordaire. Eu acho que é Lacordaire. Lacordaire. Infelizmente, no homem que possui bens de fortuna, há um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho, acabei de dizer. Você acabou de dizer. Se a pessoa se incrustar no orgulho, porque ela se envaidece, olha o que eu construí. Né? Eu sou melhor do que os meus irmãos, porque eu joguei a cara no trabalho, construí tudo isso, agora eu estou na minha fortaleza, na minha torre, e eu mando, eu faço e aconteço. Isso nada mais é do que orgulho, que é o amor dos bens terrenos. Não é um amor a Deus, é um amor do que ele construiu. Aí ele se encastela. A gente vê isso, né? Certas celebridades comprando mansões aqui e acolá. Às vezes tem 10 mansões espalhadas pelo mundo. Não tem nem condição de visitar essas mansões. Mas é porque é exatamente, para manter umas aparências assim, sem propósito. Para num jantar ter o prazer material de falar, eu tenho 10 casas. Exatamente. Não é raro ver-se o novo rico, olha aí, atordoar o infeliz que implora a sua assistência, com a narrativa de seus trabalhos, de suas habilidades, em vez de ajudá-lo e acabar dizendo, faça o que eu fiz. E segundo está convencido, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que amealhou, cabendo apenas a ele o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, olha aí, o Espírito não está negando a inteligência, a aptidão, né, a iniciativa que ele teve de ascender. Apesar disso, não compreende que com uma só palavra Deus o pode lançar por terra. De fato, isso acontece a miúde, não é, gente? Quantas famílias empoderadas, né, cheias de poder, cheias de riqueza, cheias de fama, que de uma hora para adiante acabam em ruínas. Sabe onde eu vi muito isso? Eu vi muito isso, gente, no meio jurídico. Pessoas em posições mais altas humilhando as outras e a resposta sempre é essa, faz como eu fiz. Se você trilhar o meu caminho, um dia você vai ter essa posição e você vai poder se defender ou humilhar outras pessoas. É muito triste isso, gente. E é o que o Espírito está trazendo a lembrança aqui. Com uma palavra, em 1 minuto, Deus arranca tudo. Deus tira aquela pessoa daquela posição de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de grandeza, coloca ela para varrer as ruas em que ela pisava. Exatamente. Vem uma doença,
né? Vem uma demência, Uma demência. vem outros impedimentos orgânicos, né? Um acidente, né? Um avião cai e mata a família toda. Quantas vezes a gente vê isso, né? Nossa, é tão frágil o corpo humano, é impressionante isso. Então, é preciso ter muito cuidado com o que a gente fala, porque a boca, Jesus disse isso, a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração estiver cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de egoísmo, nós provavelmente iremos humilhar os outros e depois quem muito se elevar será rebaixado. Está no Evangelho. Essa é uma lei. Isso é uma lei. Não é? Por isso a gente deve fazer o contrário, procurar sempre as posições de humildade. Porque também está escrito na lei divina que Jesus nos trouxe: quem se humilhar será elevado. E quando o Geraldinho falou isso, gente, eu me lembrei que, para além de tudo que o Cristo falou sobre a palavra, Salomão escreveu muito nos Provérbios sobre o poder da palavra e sobre nós não usarmos a língua para aquilo que não convém. A língua é uma espada muito afiada e que pode trazer desgraças absolutas para a vida daquele que a utiliza de forma maléfica, ou na heresia, na maledicência, na injúria, na calúnia do outro, na fofoca. Isso é muito sério. É muito, muito sério. Prossegue agora um outro parágrafo, o Espírito de Lacordaire, dizendo... Que é outro ponto importante. Outro ponto importantíssimo. Agora ele vai falar aquele que esbanja, né, que é o perdulário. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos. É descaso e indiferença. De repente, a pessoa que não era ninguém, não era nada diante da sociedade, né, acende a um posto que os holofotes estão todos para ela. E ela começa a esbanjar o dinheiro, né, a fazer viagens espetaculosas. Festas, banquetes. Está sempre aparecendo na mídia. E isso aí não é desprendimento, isso aí é descaso e indiferença, veja bem. Não, aquele livro que nós lemos, Psicologia Financeira, daquele grande bilionário do mundo das techs que jogava moeda de ouro no lago, por diversão. Porque ele podia, jogava moeda de ouro. Exatamente. Acabou sem nada. Então, lembra o Espírito de Lacordaire, como depositário desses bens, o homem não tem o direito de os dilapidar, nem de os confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é muitas vezes uma forma de egoísmo. Alguém que esbanje a mancheias o ouro de que disponha para satisfazer uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. Aí é muito interessante isso, né? Porque ele fala, é aquela história, né? Se o homem ou a mulher teve um roteiro de sucesso e alcançou um patamar social mais elevado que a média, ele não tem o direito de dilapidar esse patrimônio. Olha que coisa interessante, né? Não tem. E muito também, o Espírito diz, também não tem o direito de usar o que tem só para si, de uma forma egoística. Que é o que eu acabei de dizer, né? A pessoa sai comprando propriedades, ou então vou fazer coleção de carros. De sapato, né? Eu tenho 40 carros na garagem. Né? Eu me lembro do caso do Chico Xavier, quando ele ficou muito satisfeito, que ele tinha ganhado uns fatos de roupa, né? Que são... Naquela época, não existia loja de roupa masculina, né? Era alfaiate. Você tinha que ir ao alfaiate. Você comprava, na realidade, o tecido, que podia ser um cachemir, que podia ser uma lã, um tweed, e você levava esse tecido para um alfaiate fazer o seu terno. Na época do Chico Xavier, todos os homens andavam de terno, ele também. Chico Xavier a vida inteira andou de terno, porque era o hábito
da época em que ele se tornou um homem adulto, não é? Então, ele tinha ganhado de amigos do Rio de Janeiro, que eram ligados à Fundação Marieta Gaio, vários rolos de tecidos de cachemira inglesa, que é um tecido muito caro e muito bem conceituado, né, no mundo dos ternos masculinos. E ele ficou muito satisfeito que ia fazer vários ternos, porque ele só tinha um terno. O Emmanuel apareceu para ele e disse assim: por que você está todo alegre aí com esses fatos de roupa? Disse: não, é porque eu só tenho um terno e eu preciso fazer outros para me apresentar melhor. O Emmanuel falou com ele: no entanto, você só tem um corpo, não precisa de outros ternos. É melhor que você dê fim dessas riquezas aí, temporárias, e se concentre no trabalho da nossa espiritualidade. E ele acabou tendo que se desfazer mesmo desses fatos de tecidos de cachemira inglesa, para justamente fazer a caridade, porque ele acabou usando esse dinheiro a sustento da sua própria família e também comprando com esse dinheiro, parte desse dinheiro, uma máquina de costura para sua vizinha, olha só. Então foi muito bem empregado, né? Que é a caridade, né? Onde que parou? Nós paramos aqui, ó. Serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, em saber servir-se dela em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por ela os interesses da vida futura, nem perdê-la sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-la. Ora, isso aqui é muito importante, porque aqui o espírito de Lacordaire já está migrando para a solução desses problemas que nós citamos aqui, até agora, né? Qual que é o grande problema? Nós citamos aqui o egoísmo, o orgulho e a vaidade. E manifestados principalmente em avareza e prodigalidade. Exatamente. De um lado, ele pode se manifestar em avareza, que é a pessoa que segura tudo para si ou para a própria família, ou de outro lado, em prodigalidade, que é a pessoa que acha que não dá o valor devido ao dinheiro e sai jogando dinheiro pela janela, que é a prodigalidade, e isso é extremamente negativo. Então, se uma pessoa... Agora vem a solução. Como que nós temos que encarar todas essas situações? Dando ou apreciando a riqueza no seu justo valor. Como fazer isso? Né? Através do desapego, olha só. Porque tudo isso que nós falamos anteriormente, no caso da pessoa que é sovina, ela é apegada. Muito apegada. Ela se apega. Ela senta em cima. Agora, não significa, como ele já disse aqui de antemão, que o pródigo ele é desapegado. Ou generoso. Ou generoso. Não significa. Porque ele não está dando valor. Se ele está jogando dinheiro pela janela, ele não está dando valor àquilo que ele tem. E ele diz, e Deus pode ter um propósito para esse dinheiro que mais na frente ele não vai ter para cumprir. E acho que é justamente nesse sentido o egoísmo. No sentido de, é meu e eu torro eu faço ele. O que eu Exatamente, quero. Eu torro ele e a meu bel prazer. Exatamente. E aí, qual que é a solução? Nós temos que saber servir-nos da riqueza em benefício dos outros e não apenas em nosso benefício, não sacrificando-a aos interesses da vida futura. Quer dizer, nós não podemos perder a vida espiritual, perder a evolução espiritual, perder a encarnação com bobagens materiais.
Quando eu me refiro a bobagens, não estou falando, obviamente, no que é justo. Eu estou falando no excesso. O excesso da prodigalidade ou o excesso da avareza, em que a pessoa não dá o justo valor ao dinheiro que possui. Não coloca ele em movimento em prol da sociedade, em prol da inventividade, em prol do progresso, em prol do emprego, em prol da renda. Né? Ela se encerra para si, ou de outro lado do pródigo, joga fora com futilidades do mundo. E nisso, pessoal, tanto na prodigalidade quanto nessa avareza extrema, o tempo passa. E o tempo vai passando e o avarento ele só quer guardar e o pródigo só quer gastar. E é o que ele falou, é nesse tempo passado, sem utilizar esses talentos para o reino de Deus, que você perde a vida futura, com uma possibilidade maravilhosa que você havia tido de construir uma vida futura gloriosa ao lado de Jesus. Exatamente. O outro ponto que ele coloca é também, se perder não pode murmurar. a riqueza, você também não pode murmurar, porque você fez jus a essa perda. Então tem essa questão, né? Principalmente no caso do pródigo. E se essa, como o Geraldinho falou, fez jus a essa perda. Se não fez nessa encarnação, fez na encarnação passada. Não é? Então isso aí é outra questão, a bênção do espiritismo, que é a aceitação da condição que acontece de ordinário. Ela acontece imprevistamente, né? Você não é capaz de prever, e vem o revés. Nós tivemos isso, é muito fácil exemplificar isso, porque recentemente nós tivemos a pandemia da Covid-19, que arrasou vários negócios particulares, da noite para o dia, com o fechamento das cidades, com o fechamento do comércio, com o fechamento da indústria. Quantas famílias foram afetadas naqueles meses, né? Quase 2 anos de sucessivos fechamentos. Quantos comércios nós todos vimos fechando nas ruas, fechando. E isso aí mostra que quando Deus quer pôr fim a algo, Ele coloca. E a gente não tem como prever. E nesse caso, nós não podemos murmurar. Temos que aceitar a vontade divina, porque apraz a Deus retirá-la de nós. Essa é a grande questão. Se não por merecimento próprio, que nós fizemos por merecer essa perda nessa encarnação, certamente, como João Pedro falou, esse merecimento se volta para o passado de nossos enganos infelizes. E aí Lacordaire vai trazer o exemplo que nós citamos na semana passada. Olha que legal. Então lê para nós. Se por efeito de reveses imprevistos vos tornardes qual Jó, dizei como ele, Senhor, tu nos deste, tu nos tiraste, seja feita a tua vontade. Jó, o grande exemplo de resignação e de fé, de aceitação e fé, crendo que Deus sempre está acima de tudo e a vontade dele é soberana. Eis aí, diz o Espírito de Lacordaire, o verdadeiro desprendimento. Tu me deste, tu me tiraste, seja feita a tua vontade. A gente ainda não aprendeu a falar isso, né? Então, vamos fazer esse exercício de orar essa frase toda noite, né? Que aí nós temos que aplicá-la não somente ao dinheiro, mas à saúde, às relações sociais, às relações familiares, às relações profissionais. Muitas vezes a pessoa perde o emprego. Então vamos orar. Deus, tu me deste, tu me tiraste, seja feita a tua vontade. Por quê? Lá na esquina, vamos dobrar a esquina e virar um emprego melhor. Pois é. Não é? E eu me lembrei também, gente, daquela frase muito bonita do Velho Testamento. Eu e o Geraldinho até gosta muito dessa frase, que é quando o profeta diz: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Esse espírito resignado que sempre se alegra na vontade do Senhor, sabendo que ela é soberana. Então vamos ver. Onde que a gente está? Sede. Tá. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede, antes de tudo, submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir. Aí, eu já acabou de falar. Pode novamente restituir o que vos tirou.
Resistir com coragem ao abatimento, ao desespero que vos paralisam as forças. É claro, gente, que um pai de família, quando vê, por exemplo, perdeu um emprego, a empresa não deu certo, e você vendo seus filhos ali, que precisam de você, sua esposa, sua família, é claro que é comum que venha o desespero, o sofrimento. Agora, a gente precisa, como o Geraldinho falou, crer que coisas melhores virão. Quando Deus vos desferir um golpe, jamais esqueçais que, ao lado da mais rude prova, ele sempre coloca uma consolação. Que lindo isso, hein, gente? Ponderai sobre tudo que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. Aí uma dica prática, isso eu acho muito bonito dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, ajudando todos nós como nós faremos em termos de atitude mental. Ele está dando uma dica prática aqui. Pensa nesses bens celestiais e essa perda material ela vai ser consolada. E aí a gente lembra a palavra de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Então, tudo que é deste mundo, que são as coisas materiais da terra, da crosta terrestre, não é do reino de Jesus. Então, o que é o reino de Jesus? São todas as conquistas da sabedoria e do amor. E se a gente procurar essas conquistas, nenhuma delas nos será tirada. Exato. Isso a gente leva. Não é? Isso a gente leva. Tanto é que Jesus nos ensina, não é? Que nós devemos colocar o tesouro naquilo que está no nosso coração, no tesouro, nesse tesouro espiritual. Porque esse tesouro espiritual, os ladrões não roubam, segundo ele, as traças não roem e a ferrugem não corrói. Não distrai, isso mesmo. É muito bonito isso, gente. Então, a sabedoria divina. Vamos ver aqui. Então, desprender-vos destes últimos, né? Eu li. Ele sempre coloca uma consolação. Nós temos que comentar isso. Vem o sofrimento, mas imediatamente vem a consolação. Quantas famílias que nós conhecemos que passaram por esse declínio material, mas, no entanto, encontraram um outro rol de amigos, não é? Encontraram, por exemplo, o Espiritismo, a doutrina espírita, e passaram a trabalhar na doutrina espírita, na caridade, e fazendo outros laços de amor e amizade verdadeiros. Né? Nós não vamos citar nomes, mas nós conhecemos isso, muito próximos de nós. E eu achei muito bonito, pessoal, o Geraldinho destacou essa parte da consolação. O Emmanuel, quando ele fala dos reveses da vida e da articulação de Deus na ação e reação, nas provas e expiações pelas quais todos nós passamos, ele vai dizer que a medida da misericórdia é sempre maior que a medida da justiça. Sim. Então a gente paga, mas a misericórdia de Deus sempre está presente. Vai nos cobrir. Sempre vai nos cobrir. Então, mesmo quando a gente pensa, está doendo essa expiação, está doendo essa prova, a gente precisa reconhecer, mas a misericórdia de Deus habita aqui e o que eu merecia seria uma dor pior, uma prova pior, uma expiação pior. Aqui. Eu merecia nesse sentido de olho por olho, dente por dente, a medida do que eu fiz no passado e pelo que eu estou pagando, para esclarecer. Então, continuando, pessoal. Ponderai sobre tudo que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. O pouco apreço que se ligue a uma coisa torna menos sensível à sua perda. Olha aí. O homem que se apega aos bens terrenos é como a criança que só vê o momento presente. O que dele se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes por compreender estas palavras proféticas do Salvador. Já acabou de falar, o meu reino não é deste mundo. Olha aí. E aqui a gente até vai interromper o comentário, porque aí já vamos entrar na próxima semana o final dessa mensagem. E é muito importante esse trecho, porque ele está nos ensinando como nós devemos nos desapegar do que é transitório.
Tudo na vida terrestre é transitório. Nós temos os bens terrenos, né? Por exemplo, as nossas casas, os nossos lares, por melhores que sejam, gente, nós vamos deixá-los aqui. E outras pessoas haverão de ocupá-los. Isso é fato. Então, se a pessoa se apegar ao imóvel, à casa terrestre, como se fosse uma parte dela, Nossa. Quando desencarnar, ela vai ter muita dificuldade de sair desse lar. Vai ter dificuldade. E vai ficar assombrando, pior é isso. Vai ficar obsidiando aqueles que morarão lá, né? Uma outra questão que a gente pode ver, até na obra de André Luiz, tem exemplos sobre isso, que são os móveis, os objetos de arte, de adorno e as joias. As joias. Né? Também nós devemos aprender a nos desapegar deles. Nada disso é nosso. Nós somos depositários desses bens temporários em nossas mãos. Se você se apega a um quadro, uma obra de arte, uma joia, mesmo que essa joia seja de família, você não vai levar essa joia para o caixão. Não vai levar para a vida espiritual. Não. A André Luiz conta um caso muito interessante de uma jovem brasileira que havia conhecido um jovem português que veio ao Brasil e eles se amaram muito, né? Se ligaram por laços do coração. Ele deu a ela de presente um espelho muito bonito, como mesmo um objeto de decoração raríssimo. E ela ficou muito feliz com o presente do futuro noivo, não é? E acontece que ele prometeu o casamento, voltou a Portugal dizendo que iria comunicar à família, não é? Que ele iria se consorciar com ela, e acontece que ele nunca mais voltou. Veja bem, ele nunca mais voltou, e a senhora, a jovem que se tornou senhora, ficou a vida inteira esperando ele voltar, ele nunca retornou, e a verdade é que lá em Portugal ele encontrou outra, casou-se com ela e constituiu família em Portugal e nem se lembrava mais dela aqui no Brasil. E André Luiz encontra essa jovem no Museu do Rio de Janeiro, apegada ao espelho que ela havia ganhado desse provável noivo. Olha que triste esse caso. Um outro caso muito elucidativo, gente, é do diamante. O diamante. Uma família, um casal, na verdade, tinha um diamante, que era uma joia, como o Geraldinho falou, de família, que eles adoravam. E aí, resumindo a história, para contá-la muito brevemente, eles adoravam esse diamante, eles foram a Uberaba conversar com o Chico, esse caso está no livro Chico de Francisco, foram a Uberaba conversar com o Chico, e o Chico diz para eles instalarem o culto do Evangelho no lar, porque se eles fizessem o culto do Evangelho no lar em 6 anos, com muita disciplina, quando batesse a marca de 6 anos, eles ganhariam um presente. E quando bateu a marca de 6 anos, eles acordaram eufóricos, pensando qual seria o presente que eles ganhariam, sobre o qual o Chico havia falado, e quando eles vão olhar a casa, aquele diamante tinha sido roubado, tinha sido furtado, na verdade. E aí eles vão conversar com o Chico e o Chico esclarece. Esse diamante tinha tantos obsessores que nesses 6 anos, a maioria deles foi doutrinada, a maioria foi doutrinada no culto, mas 12 obsessores, eles eram tão apegados ao diamante que a única forma de tirar esses obsessores do lar de vocês era tirando o diamante. E aí ele foi roubado. E aí o diamante foi furtado. Não é? Então, outras questões que a gente pode ter apego. Posição social que pode mudar. Cargo público. Isso é terrível. Olha aí a política. Né? Uma hora um está lá em cima e depois volta a ficar lá embaixo. Outra questão. Fazer coisa errada. Exatamente. Por esses cargos, né? Exatamente. Outra questão. Títulos que a pessoa possa ganhar. Doutor. Né? Mestre disso. Enfim. Isso tudo fica na Terra. Veja-se o exemplo de André Luiz, que ele era um médico
laureado. Inclusive, ele quase chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina quando estudou sobre a doença de Chagas, que levou o nome dele, que ele chamava-se Carlos Chagas. E, no entanto, quando chega no mundo espiritual, lá na cidade do Nosso Lar, que ele se oferece para trabalhar como médico, já que ele era médico na Terra, o ministro Clarencio fala com ele assim: mas você acha que com seus conhecimentos da Terra você pode trabalhar aqui como médico? De forma alguma. A medicina aqui, nossa, espiritual, é muito mais avançada do que os seus poucos conhecimentos sobre o assunto. De modo que é melhor você colaborar na limpeza do hospital. Olha só. Foi varrer o hospital. Foi varrer o hospital, foi limpar vômito de espírito sofredor, foi limpar, foi trabalhar como, na realidade, como serviçal, como enfermeiro, lá no Ministério do Auxílio, nas câmaras de retificação em Nosso Lar. Claro que com isso ele ganhou outro mérito. Ele entendeu muito. Ele entendeu a situação, que ele precisava evoluir moralmente pelo coração, Ele aprendeu a servir. E não só pelo intelecto. E aí ele aprendendo a servir ao próximo, ele acaba ascendendo na comunidade Nosso Lar. E só para comentar, porque o Geraldinho falou sobre títulos, quantas pessoas, pessoal, nós vimos nos ares da nobreza apegadas a título de conde, de duque, de barão. Gente, pelo amor de Deus. E achando que estavam no espiritual assim, eu sou duque fulano. Eu sou, exatamente. Tem um caso de uma baronesa que André Luiz relata, ainda da época do Império Brasileiro, lá em Nosso Lar, que ele vai socorrer, né? Ela é resgatada do umbral, e quando ela chega, ela dá graças a Deus que ela estava finalmente entrando no lugar que lhe merecia a presença, olha só, e praguejando contra os negros escravos que a estavam supliciando no umbral. Exato. E André Luiz vai entrevistá-la, se não me engano, até a pedido do ministro Clarencio. Vai falar com ela. Vai falar com ela para entender o caso dela, e ela própria conta de boa mente, assim, que ela detestava os escravos, que mandava mesmo chicoteá-los. Ela se achava ainda na razão, veja só. É muito sério isso. Muito sério. Gente, isso é muito sério. Porque a mente entra numa hipnose, como o Geraldinho falou, achando que é baronesa, achando que é duquesa, que é condessa. Essa hipnose é muito mais forte do que a gente imagina. E as consequências são terríveis. Bom, aqui tem uma coisa também que eu achei muito importante, que aqui a criança, né? Ele compara a todos nós seres humanos apegados às coisas da terra como crianças. Crianças que se apegam a um brinquedo. Uma criança que só vê o momento presente. Se apega naquele brinquedo ou naquele bicho de pelúcia ou naquele cobertor e fica com ele andando pela casa, sem suspeitar que ela está galgando a idade mais avante e que aqueles brinquedos ficam totalmente irrelevantes. Né? Basta a gente ver o que nós brincamos na nossa infância. Tem valor para nós hoje? Nenhum valor. Né? O carrinho que eu tive, o aviãozinho de brinquedo que eu tive, que eu adorava colecionar aviãozinho de brinquedo, não é? Isso para mim não tem o menor valor. A bola. Por quê? Porque passou aquela idade. A mesma coisa, os bens terrenos, para o espírito que é imortal, também vão perder seu valor à medida que o nosso espírito for galgando patamares mais altos de compreensão, de evolução, subindo o degrau infinito do progresso espiritual. E entendendo que essa é uma vida que passa muito rapidamente e que a gente precisa, enquanto está aqui, pensar a verdadeira vida, que é a vida espiritual, é o ambiente em que nós de fato estaremos inseridos de uma forma mais permanente depois do momento tão transitório que é uma encarnação aqui na Terra. E é por isso que ele diz:
os que dele se desprendem, como os adultos, são como os adultos que veem as coisas mais importantes. É o que eu acabei de demonstrar, né? Nós, na vida adulta, não damos importância às querelas ou às quimeras infantis. Porque aquilo foi apropriado para aquela idade. Já não cabe a um homem ou uma mulher adulta ficar brincando de boneca ou de carrinho, que não tem o menor sentido, né, gente? E, no fundo, é o que nós discutimos aqui, nessa hora do culto do Evangelho no Lar, que é a frase lapidar de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Ora, se o reino de Jesus não é deste mundo, e nós queremos Jesus na nossa vida, nós temos que ser, ao menos, coerentes com o nosso desejo, a nossa aspiração, e praticar essa verdade no nosso cotidiano do dia a dia. E entendendo o Espiritismo, isso parece até piegas e clichê, mas entendendo o Espiritismo, gente, faz todo sentido lógico que nós empenhemos esses bens materiais para construir um patrimônio espiritual que de fato a gente vai levar daqui, vai fazer e que de diferença. Fato faz diferença, faz sentido. Exatamente. Nós assim vamos encerrando o culto do Evangelho de número 92, que fizemos nos nossos lares, né? Porque é o nosso lar aqui e o lar de vocês, que é um só lar, em que todos nos unimos nessa vibração de fraternidade e de amor em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é o momento de prepararmos o nosso copo d'água para a fluidificação dos nossos benfeitores espirituais e também de fechar os nossos olhos para que nossos mentores e guias também tenham condições de transmitir a nós outros os passes que necessitamos, os passes eletromagnéticos de que necessitamos e também os passes espirituais de que necessitamos para o nosso bom equilíbrio orgânico. Então, minha gente, vamos fechando os nossos olhos em paz, com grande alegria no coração por esses momentos em que tivemos esse bate-papo fraterno e amigo, inspirando-nos em nosso Senhor Jesus Cristo e nas mensagens iluminadas do Espiritismo cristão, codificadas por Allan Kardec no século XIX. Agradecemos penhoradamente o espírito de Lacordaire, que tem nos esclarecido pontos importantes a respeito do desprendimento dos bens terrenos. A ele, a Allan Kardec, nosso querido Chico Xavier em outra vida, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, e a Deus Pai Todo-Poderoso, hipotecamos o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, pedindo a todos eles que nos abençoem nesses instantes de paz e luz, fazendo-nos a visita fraterna em nossos lares, limpando-os, Senhor, das vibrações deletérias e infelizes que porventura acumulamos com os nossos pensamentos desviados ou tristes, fazendo com que tenhamos forças e coragens para suportar todas as provas, todas as aflições, todas as expiações que o Senhor nos destina, que possamos com esta coragem, fortalecidos na fé e na esperança da autossuperação, vencer-nos, Senhor, a nós mesmos, vencer as pesadas fortalezas de nossos próprios erros de outras eras, a fim de que esses muros de separatividade
não existam mais entre nós irmãos uns dos outros, aos quais devemos sentir apenas amizade e amor. Que possamos todos também, Senhor, aprender pelo desprendimento das coisas transitórias aquilo que é verdadeiro, sólido e ideal. Aquilo que é bom, que é sábio e que é justo. Aquilo que é belo e útil e agradável aos olhos de Deus. Que possamos buscar esse caminho de renovação e vida, de verdade e vida, sem olhar para trás, sem copiarmos a figura de Ló e sua mulher, que, olhando para trás, se tornaram em estátuas de sal. Que esta imagem possa sempre vir à nossa mente, no sentido de que nós sempre precisamos estar, como Chico Xavier nos indicou, caminhando para a frente e para o alto, caminhando com os pés plantados na realidade em torno de nós, mas com os olhos fixos no céu da eternidade sem fim, aspirando o melhor, mais acima e mais além. E com a bênção de Jesus, nosso Mestre e Senhor, e com o beneplácito de Mãe amorosa e compassiva, misericordiosa, que é Maria Santíssima, nós nos despedimos nessa paz, para que a paz dela e a paz de Jesus, em nome de Deus, seja conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, com essa prece maravilhosa do Geraldinho, a gente fica por aqui, tá bom? A gente se vê na semana que vem. Beijo. Beijo no coração, pessoal. Abração.